Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o funil mais simples para você fazer vendas de mentorias de mais de R$ 3.000 todos os dias no Instagram. Então, se você está começando hoje, ainda não tem audiência, está começando a querer vender suas mentorias aqui no digital, esse funil aqui vai ser ideal para você. Eu vou assumir aqui algumas coisas para a gente fazer um nivelamento básico. Eu vou assumir que você não tem audiência nenhuma, não tem lista de cliente e não tem muitas indicações. Como se você estivesse realmente criando um negócio de mentorias do zero, fechou? Então vamos lá. Primeiro desafio. Nós não temos audiência, tá? Você vê que meu desenho aqui é excelente, Leonardo da Vinci, né? Então eu fiz uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Vamos dizer que você esteja aqui, começando, sem audiência, sem nada, beleza? Como que a gente vai criar audiência? Afinal, se ninguém estiver vendo as suas ofertas, o seu pitch, você não vai conseguir levar ninguém para uma conversa, uma call, para o seu WhatsApp, para sua DM. Então você não vai conseguir fechar a venda dessas mentorias, tá? Que nesse nível, para esse preço, você precisa um contato individual, 1 a 1. Precisa fazer call, precisa fazer ligação. Raramente, se você fizer uma construção muito boa de conteúdo, você até consegue fechar direto no WhatsApp, direto na DM, fechou? Mas você precisa ter gente te vendo, precisa ter gente sabendo que você existe e tem uma oferta. Então, como que a gente vai fazer a criação da forma mais custo-eficiente e ideal para quem está começando? Falando apenas do Instagram, né? O tópico desse vídeo é falando apenas do Instagram. Nós iremos fazer o turbinar, o impulsionar, que é quando você vê lá o seu post no celular, aquele botãozinho azul, aquilo ali é o turbinar. Que conteúdos que nós vamos turbinar, tá? Conteúdos de valor, ou seja, dicas do seu nicho, você resolvendo alguma dor, resolvendo algum problema muito específico, gerando valor para sua audiência sem pedir nada em troca. Essa primeira etapa, nós não vamos pedir nada, nenhuma compra, nada muito que seja uma ação de muito peso. A gente só vai entregar valor, em valor de graça, e vai ter um botão lá embaixo, acessar o perfil, né? Então, esses anúncios do Impulsionar, você vai ver ali um acessar perfil embaixo. Então, a pessoa, quando ela clica nesse anúncio, ela cai no seu perfil. Então, nós vamos ter 3 conteúdos, tá? Então, você provavelmente já tem no seu feed, escolha quais conteúdos você julga que são os que geram mais valor. Uma dica é você ver os que já meio que viralizaram, se você já tem nem que seja um pouquinho de audiência, os que deram mais curtida, mais salvamento, mais compartilhamento, tá? Geralmente, esses são os posts que mais dão certo também nos anúncios, né? Afinal, se dá certo no orgânico, vai dar certo no tráfego pago. Então, o que a gente vai buscar nesses anúncios? Eu gosto de rodar 3 dias. Nós vamos analisar qual que tem o menor custo por seguidor. E aqui pode variar muito entre eles. Por isso que é importante você fazer com mais de um. Porque pode ter anúncios com custo por seguidor de R$1, R$1,50 e alguns de 5, 6 até R$10, tá? Eu diria que para vender um produto de R$3.000, né? Pensando o que você aceita, até R$5. Porque com R$500 você traria 100 pessoas pro seu perfil, buscando vender ali na média para uma pessoa. Um produto de um ticket desse valor, você já conseguiria ter um ótimo resultado, né? É isso que eu experimento e os meus clientes também. Quando você tem mais ou menos até R$5, que geralmente é o ponto ali que muito provavelmente você vai conseguir fazer boas vendas. Então, menor de R$5 depois de 3 dias, você mantém ativo. Os que não estiverem, os que furarem essa bolha, você desativa e vai testando outros, tá? Eu gosto de ter no mínimo 3 anúncios rodando ao mesmo tempo, campeões, né? O campeão é aquele que venceu, né? Pode ser mais de um, pode ser os 3, nós nunca saberemos, só testando. Então, por que isso é legal você ter mais de um? Tem uma coisa chamada saturação. Quando o público vê muitas vezes aquele anúncio, começa a perder performance. E tem outro ponto também que pouca gente fala, existem personalidades diferentes, tá? O Facebook trabalha como se fossem Big Fours, né? As grandes 4. Personalidades mais impulsivas, personalidades mais pensativas. Cada anúncio, às vezes, atinge mais uma parcela do teu público-alvo. Então, quando você tem ângulos diferentes de anúncio, você tende a atingir pessoas com personalidades um pouquinho diferentes dentro do seu mesmo nicho. Então, isso ajuda bastante, porque cada uma dessas pessoas tem uma resistência diferente para comprar, e isso dentro do seu ecossistema é muito produtivo, porque como terão vários eventos, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, isso ajuda. Pelo menos 3 criativos, tá lindo. Com isso, a gente já vai ter aqui, ó, audiência, já vai ter, ao longo de um mês aí, você já consegue trazer centenas de novos seguidores qualificados, não fazendo dancinha. E o ponto importante, sempre faça a partir do primeiro dia já, stories chamando para sua DM. Por exemplo, digamos que você seja uma mentora de sociais mídias, o que você pode falar? Faz um stories ali, pode ser só uma imagem fixa, chapada, pode ser você falando, busco os sociais mídias e gostaria de fechar contatos de mais de R$3.000 nos próximos 30 dias. Se você quiser saber mais, mande a palavra-chave agenda, por exemplo, que eu vou conversar diretamente com você. Esse tipo de anúncio, pessoal, que você já deve ter visto mais de uma vez, funciona muito bem. O que você faz com isso? Você ativa a base que já está mais
pronta. Tem gente que já está mais pronto para comprar de você, tem gente que não. Esse tipo de story chama a pessoa que já está mais pronta para comprar de você. Que sempre é uma parcela muito pequenininha, mas uma parcela que gera vendas e é muito relevante, tá? Então não deixe de fazer isso de forma alguma. Segunda etapa, tá? Esse stories aqui é como se fosse um asterisco que você tem que fazer independente de qual funil que você esteja fazendo, tá? Eu gostaria só de te dar mais essa informação porque eu sei que vai te ajudar bastante. Mas, falando então desse funil em questão, nós começamos com impulsionar, então trazendo gente. O que a gente vai fazer agora? O que isso parece, né? Uma coisinha relacionada à propaganda, que é uma palavra que parece muito forte, parece contraditória, né? Que foi popularizada negativamente aí por um alemão na década de 40, mas que funciona muito. O que é a propaganda e como que ela se aplica nesse funil? Propaganda, pessoal, são as pessoas saberem, descobrirem que você existe, que você tem autoridade, que você tem resultado, que você tem clientes, que você realmente pode fazer com que ela atinja o que ela quer. Como que a gente faz isso? Pensa nesse público que a gente atingiu nos primeiros anúncios. Depois você vai lá no gerenciador de anúncios, tá? O impulsionar você consegue fazer exclusivamente com o seu celular, mas pra gente fazer essa campanha de propaganda, a gente precisa ir no gerenciador de anúncios, tudo bem? Lá você vai criar um público personalizado, contendo todo mundo que te segue e todo mundo que visitou o seu perfil nos últimos 365 dias, tá? Vai juntar esses dois públicos em um público só, que você pode nomear do jeito que você quiser. Público morno, né? Público de propaganda, você que escolhe, porque esse é o público que nós vamos atacar com esses anúncios e também com os anúncios na última etapa, beleza? Que é o público que já demonstrou claramente que tem interesse no que você tá falando, porque ou te seguiu ou entrou no seu perfil, né? Você não costuma entrar no perfil de pessoas que tem um anúncio que não te interessa, né? Você geralmente faz quando te interessa. Então, é uma intenção muito maior do que um simples curtido, uma simples compartilhamento, um simples comentário, né? E geralmente quem faz esses outros também fazem isso, tá? Mas geralmente o mais forte para você entender se a pessoa tem interesse de fato são esses dois que eu te falei. Então você junta eles dentro de um público e agora nós iremos fazer 5 posts de doutrinação. Nós iremos doutrinar, nós iremos colocar na cabeça do teu lead que você é a pessoa certa para resolver o problema caro dele. Então dentro desses 5 posts, o que eu costumo fazer para mim e também para os meus clientes? Posts falando da sua autoridade, se você tem um diploma muito diferenciado de uma faculdade, algum curso, né, um currículo muito destacado, se você foi um palestrante em alguma coisa, se você já foi, por exemplo, em algum podcast muito grande. Nós vamos falar também dos resultados que você já atingiu para você ou para os seus clientes, o que for mais relevante no teu contexto, mais dicas, só que agora dicas um pouco mais profundas e um pouco mais técnicas, tá? Que nesse segundo momento você pode ser um pouquinho mais maçante, digamos assim, que esse público já te deu essa deixa, mesmo que inconscientemente. Iscas gratuitas aqui casam perfeitamente, mini cursos gratuitos, mini treinamento gratuitos, planilhas que você pode agregar, de fato gerar um resultado rápido para o teu cliente. Esse é o momento que você vira autoridade, esse é o momento que você vira o top of mind, a pessoa que eles vão começar a pensar quando pensarem em resolver o problema caro deles, tá bom? Que é o problema que uma mentoria de 3 mil reais pra cima costuma resolver. Então nós queremos top of mind, nós queremos autoridade latente, quente, pro cara pensar em você primeiro e não na concorrência. Próximo passo, né, e até aprofundando um pouquinho isso da propaganda, porque que é importante, eu vou explicar de uma forma bem simples, talvez você não tenha visto dessa forma. Quando a gente fala de níveis de consciência, do Eugene Schwartz, isso fica um pouco vago. Tá, mas o que é isso? Eu vou tentar tangibilizar isso pra você. Pensa na analogia de uma pista de avião. Eu adoro essa daqui. Vamos lá, o teu serviço, a tua prestação de serviço, ou tua mentoria, vamos dizer que é 3 mil reais no mínimo. Ok, isso é um avião bem grande, né? Uma pessoa que nunca te viu na vida, raramente vai te dar esse dinheiro do zero, né? Para alguém na rua e pede 3 mil reais. Esse é o resultado que você pode imaginar. Então, essa pessoa, por exemplo, na analogia que eu te dei na rua, ela é um zero nos níveis de consciência. Não te conhece, talvez não tenha esse problema, ou pelo menos não esteja buscando de forma alguma, tá muito longe, hein? A jornada de compra dessa pessoa tá longe. Uma pessoa que já tá no nível 10, que seria o oposto, seria a pessoa que já entende, já sabe da dor, já conhece quem tá no nicho, já te vê como diferencial, tem o dinheiro e sabe que você pode ajudar ela. Isso seria um 10. Cliente utópico. É o cliente perfeito. Quando as pessoas chegam no seu perfil, raríssimas das vezes vão chegar a um 7, 8, 9, 10. Muito raro. Porque existem muito poucos. E eu costumo dizer que esses clientes, né, que eu chamo, né, a partir aqui de uma nota 7, é o que eu chamo de super lead, tá? O que eu faço, o que eu entrego para meus clientes são super leads, né? A estratégia para criar, escalar automaticamente campanhas que criam esses super leads todos os dias. Mas eles não chegam assim no seu perfil, tá? Isso daí é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Pode acontecer? Pode. Muito raro.
tá? E não dá pra você criar um negócio em cima de aleatoriedades, tem que criar algo sólido. Então pensa aqui comigo, estão chegando um monte de pessoas no seu perfil. Tem o mínimo de interesse, então tecnicamente não é um 0, mas talvez vai estar ali na casa 1, 2, 3, não te conhece de verdade, não sabe nem o seu nome, não sabe o que você faz, não sabe que time que você jogou no terceirão. Então, a gente tem que falar isso pra essa pessoa, né? Então, através dessa campanha de propaganda, pensa, a pessoa tá no 3, aí ela descobre que você às vezes tem um currículo destacado, já vai talvez pra um 3,5. Descobre que você já gerou um ótimo resultado pra um cliente que é exatamente o que ela quer. Putz, já vai ali pra um 4. Putz, descobre, que você tem uma isca lá que ajuda a pessoa a resolver parte do problema dela. Putz, isso daí vai pra um 5, reciprocidade, esse tipo de coisa. Putz, ela descobre que você é da mesma cidade dela. Mas é um conteúdo que não gera venda. Claro que gera. Isso aí gera uma familiaridade. Pô, somos na mesma cidade. Isso daí já vai pra um 6. Você percebe onde eu quero chegar? Essa campanha de propaganda, ela vai expandindo essa pista. Então, quando você tentar pousar, ou seja, fazer a oferta do teu produto caro, a pessoa vai ser receptiva a isso e não vai fugir. É só mais um vendedor. Não, ela vai querer isso. E ela vai buscar isso também, né? Existem 3 formas que eu vou deixar, que são as mais clássicas de você realmente puxar a pessoa. Mas o que você precisa entender é, propaganda vai expandir a pista de avião, que seria o nível de consciência da pessoa, e aí o seu aviãozão, que era muito grande aqui para um 3, para quem é um 7, tem espaço. Para quem é um 9, tem muito espaço. Resumidamente, isso é um nível de consciência de forma aplicada, tá? E eu, como eu falei, a partir de um 7, eu chamo de super leads, que é a minha metodologia, né? Eu amo fazer isso, é o que eu faço com meus clientes há bastante tempo, é o que eu faço para mim há bastante tempo, e eu amo fazer isso para os meus clientes, tá? Porque eu acho essa parte mais divertida do marketing. Eu sou estranho, sim. E por que eu chamo de super lead? Porque já é um lead doutrinado, tá? Ele já passou pela etapa de propaganda. Tenta também colocar isso em horas. Às vezes, por exemplo, um canal do YouTube, uma isca que tem 15, 20, 30 minutos de conteúdo. Percebe que a pessoa que já consumiu mais horas de conteúdo, ela é muito mais quente do que uma pessoa que nunca tive na vida ou nunca consumiu nenhum minuto de conteúdo seu. Então existem estratégias pra gente sobrecarregar positivamente ou fazer a pessoa se viciar no seu conteúdo pra ela virar um lead doutrinada e ela vira um super lead, né? Essas pessoas já conhecem, gostam de você. Lá nos Estados Unidos eles chamam isso de know, like, trust, né? Conhecer, gostar, confiar. A gente constrói isso também com propaganda de forma automática. Elas já acreditam no seu método, elas sabem que seu método existe, elas sabem que seu método faz e elas já viram pessoas que foram transformadas pelo teu método. Obviamente isso facilita a venda. Então, colocando isso de forma tangível, quando você estiver conversando com essa pessoa, negociando com ela, qual que é a taxa de conversão que você pode esperar? Para os meus clientes, em média de 40% a 100%, tá? 100% seria numa estrutura mais enxuta, né? Muito parecido, teoricamente, com a sua realidade que está começando, e o próprio expert fazendo as calls de vendas, tá? Não um closer, o próprio expert. Fechou? Então, se você ainda não tem tanta demanda, você consegue fazer as calls de venda sozinho. Provavelmente vai ser onde você terá maior taxa de conversão. Tem um expert que consegue fazer 100%. Mas não vou colocar isso como regra universal. Afinal, se você fizer 100 reuniões por dia e fechar 100, pelo amor de Deus, né? É Elon Musk. Eu falei que existem zonas de conversões diferentes e eu falei que eu ia te falar as mais clássicas, que aí é a nossa terceira campanha, né? Então, falamos da campanha de turbinar, que tecnicamente não seria muito uma campanha, que você vai fazer no teu celular. Já a segunda, que é a de doutrinação, né? De propaganda, você vai fazer no gerenciador de anúncios. Então, é uma campanha, 5 conteúdos diferentes, ABO, porque você quer forçar o investimento ali, e essa terceira campanha, que é a campanha de convite, onde você vai chamar a pessoa para a tua zona de conversão prioritária, que pode ser uma call, pode ser um webinário, pode ser um WhatsApp, pode ser uma DM, também pode ser um lançamento, você que escolhe. Você terá muitos super leads, você terá muita gente que gosta de você, que sabe o que você faz, que entende seu método e que tá pronta para o próximo passo, tá? Então, digo sem medo de errar, é a parte mais fácil. Muita gente começa por essa parte e já faz só essa parte, já chama as pessoas para call. Por isso que chega número 1, 2 e 3, né? Nível de consciência é bem baixo, difícil de converter. A gente tá invertendo o script, a gente vai deixar isso pro final. Depois que a pessoa já consumiu talvez 2, 3 dias de conteúdo, 1 semana de conteúdo, 2 semanas de conteúdo, essa pessoa não é a mesma que acabou de te conhecer. Então você muda totalmente seu panorama de conversão e a eficiência da tua estrutura comercial, tá? Vou fazer então um resumão visual pra gente não ficar com nenhuma dúvida. E se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder. Nós não temos audiência, esse é o nosso desafio. Estamos começando do zero. Temos muito potencial, mas ainda não temos uma audiência. Como que nós vamos criar ela? Impulsionar stories, lembrando, né, aquele stories que já começa do zero. Busco tantos mentores para resolver tal dor, ou busco tal pessoa para resolver XYZ. Beleza? Então, 3 dias ali, 3 conteúdos, veja qual que tem o menor custo por seguidor, vai criando outros e até você ter uns 3 ali. Aí depois é só você basicamente controlar no orçamento quanto que você quer crescer. Propaganda, a parte favorita.
super leads, doutrinação de clientes. Vou fazer aqui analogia com uma pizzaria, para elas descobrirem que o teu catupiry é catupiry de verdade, tá? É aqui mesmo que você vai fazer a venda, antes de sequer fechar o contrato. A pessoa decide comprar de você bem antes, e ela decide na área de propaganda, fechou? Importantíssimo. Convite, parte mais simples, as pessoas querem começar por aqui, mas por isso que atrai um monte de curioso. Sem curioso, vamos atrair pessoas que têm interesse. Então esse aqui é um resumão bem tranquilo para você entender, né, o nosso funil mais tranquilo de todos, para quem tá começando, e tem gente que faz mais de R$1 milhão com esse exato funil, né? Um funil de call com uma distribuição de conteúdo muito eficaz. Então, esse é o nosso funil. Vamos colocar isso em métricas de investimento. Eu falei alguns números aqui, R$10 por dia, né? Aqui dariam 30, aqui 6, né? Daria mais 30. Então você fala, Kaique, R$60 por dia, não tenho. Calma, tá? Primeiro de tudo, vamos então tangibilizar e eu vou quebrar isso mais fácil para você não se assustar. Você já consegue começar hoje, tá? A média dos meus clientes, eles começam com R$1.500 por mês de investimento. É o suficiente, Kaique? É o suficiente. É mais do que o suficiente, deixa eu te mostrar. Vamos transformar tudo que a gente falou agora em métricas mais tangíveis. Custo por reunião. Afinal, deixa eu te fazer uma pergunta honesta, você me responde honestamente também. Quem ganha mais dinheiro? Quem faz 10 reuniões por dia ou quem faz uma? Retórico, eu sei. Ou seja, você quer fazer o máximo de reuniões por dia, né? Eu estou excluindo aqui caso você já tenha uma base orgânica. Caso você chame alguém nos stories e venha de reunião. Isso é ótimo porque isso dilui o teu custo por reunião universal, digamos assim. Eu estou isolando a variável de tráfego, tá? Isso aqui é um funil de tráfego. Custos por reunião no tráfego geralmente são esses valores, de 50 a 100 reais. O que vai fazer isso pendular para cima e para baixo? Na etapa de distribuição, quanto que é o teu custo por seguidor? Porque uma que é 2,50 versus uma que é 5, você concorda que de 2,50 vai gerar mais gente, então provavelmente vai ter mais reunião, custo mais barato. O show-up rate das pessoas que marcam a reunião, quantas vão? 50%, 60%, 70%. Isso influencia também. Mas vamos dizer que a média universal é de 50 a 100 reais. Eu vou colocar a mais conservadora. Vamos dizer então que é os 100 reais, que é o mais caro. Com 1.500 reais de investimento por mês, você conseguiria em média 15 reuniões. Tudo bem? Só falando de tráfego. Conversão também é mais conservadora. Eu falei de 40 a 100, vamos colocar 40, que é mais baixa. Ou seja, mais conservadora. Então, em média, no mês, você fecharia 6 vendas, tá? Ticket médio de 3 mil reais daria um faturamento aí de 18 mil reais. Tirando aí o investimento em tráfego, 16.500, tudo bem. Taxa de plataforma, imposto, ferramenta, equipe, pode ter mais componentes para esse cálculo. Eu tô te mostrando aqui o número chapado, tá? Que é o que importa, porque o resto é eficiência operacional que você consegue adaptar. Mas se você não tiver venda, se você não tiver esse tipo de ROI alto, como que você encaixa uma estrutura aqui? Como que você contrata um closer? Como que você contrata um gestor de tráfego, por exemplo? É difícil, né? Então, a tua operação inerentemente tem que ter ROI alto, que é margem para você escalar. Então, pessoal, esse vídeo basicamente é isso. Esse é o funil mais simples que existe para você escalar uma meio de mentoria. É o funil campeão dos americanos, tá? Lá fora nos Estados Unidos são funis de call e webinars, mas o de call ele ainda é a cerejinha, porque ele é muito direto, ele é muito fácil de você ir do zero a trazer pessoas para você vender, né? As reuniões. Coloque isso na sua cabeça, tá, meu jovem padawan? Se você tá começando, pense no número de reuniões. E mais do que isso, aí é um detalhe, é uma dica do Kaique aqui. Qualidade ganha de quantidade. Super lead lá, nota 7, 8, 9. Cara, é muito melhor você falar com uma pessoa dessa por dia do que 3, 4, nível 1, nível 2, tá? Provavelmente você vai fechar esse cara e os outros talvez não, ok? Economia de tempo do teu time, seu, de tudo, cara. Economia e eficiência operacional. Então, eu vou falar para você duas coisas aqui, tá? Se você quiser, gostou desse vídeo, quer trabalhar comigo, quer que eu pessoalmente implemente esse funil aí na tua operação, tá? Eu faço isso para meus clientes, é a mesma estrutura que eu utilizo e eu posso fazer para você também. Primeiro link aqui da descrição, lá eu mostro exatamente como que você pode entrar em contato comigo. O segundo link é o meu Instagram, então se você quiser ir lá conversar comigo, tirar dúvidas também, manda um oi, fala que você veio desse vídeo, que você gostou e tire suas dúvidas, eu vou adorar te ajudar também, assim como no comentário aqui, tá? Se for alguma dúvida, sinta-se livre para comentar, vai ser um prazer te responder e não se esqueça de se inscrever, que eu vou começar a fazer vídeos assim todas as semanas, mostrando para você como escalar o seu negócio de mentorias, como que você consegue viver do teu conhecimento, fechou? Então por esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado, se gostou se inscreva, curta aqui também e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço!